Estamos em Benevento. Bons ventos. Bons ventos. Já se chamou maus ventos. Já se chamou antes de Trajano, mala vento. Antes de Trajano a ter conquistado os ciminianos, que impediam que os romanos se expandissem para estas zonas. Mas já foi há 1000 e quase 400 anos. E quando os romanos conquistaram, puseram o nome Benevento. Benevento. Passou de Mala para Bene. É. E porquê é que nós estamos aqui? Porque vamos a caminho da costa do Adriático, deixámos Roma, vamos a caminho de Bari e pronto, 200 km num dia é mais do que suficiente. E porque também tem o Arco Trajano, que dizem que é um dos arcos romanos mais bem conservados da Itália. Mais bem conservados. É por isso que fizemos esta pequena pausa. Vamos descobrir a cidadezinha então. Estamos perante o Arco Trajano. Quando ouvimos que o Arco Trajano em Benevento era o mais bem conservado de toda a Itália, achámos estranho, porque já vimos muito e bem conservados. Mas quando aqui chegámos, ficámos surpreendidos. Eles têm razão, está mesmo muito bem conservado. Está coberto por aglifos, não é? Engraçado. E isto é do século I. Aqui, o obelisco de granito vermelho de Siena foi colocado nesta posição atual em 1872. As 4 faces estão cobertas por hieroglíficos, no qual se reconhece o mapa do Miziano e o nome do fundador do templo, um certo Lucilius Lupus. Cristina, agora só tem portas. Lês aqui os hieroglíficos que estão aqui, tens aí em baixo o alfabeto. Tens o alfabeto aí em baixo, podes começar a ler agora. Começar a ver. O alfabeto. Olha, este aqui é um A. É um A. E a mãozinha, eu não sei onde é que está a mãozinha, é um B. Pronto. É o pezinho. É um começo, é um começo. Itália será sempre Itália. Uma pequena localidade de passagem, para descansarmos um pouco. É verdade. E acaba por se revelar com bastante interesse. É o Arco Trajano, é o obelisco e mais que vamos ver. Até tem um teatro romano. Tem um teatro romano. Vamos ver se a gente o descobre por aí. E é suportado por um ar. O teatro romano, construído no segundo século depois de Cristo por Adriano e depois aumentado por Caracalla, é um dos mais vastos que ainda hoje se conservam. Passados 1800 anos, continua a ser usado para espetáculos nos dias de hoje. Mas Benevento era uma caixa de surpresas. Reparem neste encontro com um construtor de maquetes e de presépios. É engraçado porque ele vai compondo vários cenários, várias peças, que depois vão ser juntas num presépio gigante que vai inaugurar no dia 6 de dezembro. Curiosamente, o italiano também diz presépio. E a visita continuava. Agora a Cristina, obstinadamente, procurava... Sempre conseguiste encontrar a Cristina. É verdade, foi difícil. A ponte do Loucura. Esta ponte tem este nome porque havia aqui um hospital, na Idade Média, havia aqui um hospital de leprosos, daí que recebeu esse nome. Mas esta ponte é do 3º século antes de Cristo, imagina, 300 anos antes de Cristo nascer. Com este dia regressámos à autocaravana, mas ainda passámos de novo pelo Arco Trajano, que com as suas esculturas de grande valor artístico e também informativo, sobre a forma como se via na época em que foi construído. A nossa viagem por Itália continuava agora na costa do Mar Adriático, a visitar a localidade de Alberobello. Este foi um dos momentos mais interessantes nesta nossa viagem. Por estas imagens já estão a perceber porquê. Venham acompanhar-nos no resto da visita. Estávamos na terra dos Trulis. Para as primeiras impressões de Alberobello estamos a adorar. É verdade, chegamos há pouquinho e estamos fascinados, estamos rendidos. Foi almoçar e vir a correr, a descobrir... Como é que se chamam estas casas? Trulli. Trulis. É uma construção remota. E a concentração é enorme. E é engraçada a maneira como faz os telhados, mas amanhã vamos explorar isto melhor. Hoje é só para ficar com uma pequena ideia do que é isto. Mas nós podemos adiantar que estas construções, nesta zona há muitas rochas e então recolhiam as rochas e faziam a construção
das casas, portanto, os telhados eram assim cónicos. E então era uma forma até de fugir aos impostos. Quando vinham recolher os impostos, lhes bastava tirar uma pedra que aquela parte ia abaixo. Tudo, não ia ser agradável para quem estava dentro da casa. Depressa reconstruíam. Isto é de tempos idos. Dizem que isto até vem da pré-história, este tipo de construção. Isto é património mundial da Unesco. Recolhidos. Estão aqui muitas. Não conseguíamos parar de tirar fotografias e cada vez mais nos interessava perceber como seriam estas casas por dentro. Olha, está aqui uma, vamos poder visitar. Logo reparámos que cada um dos cones dos telhados correspondia a uma divisão da casa. É engraçado neste estabelecimento a ver este sistema que era onde se metiam os enchidos, as comidas assim mais condimentadas, que era para proteger dos ratos. Pendurava-se em cima nas traves e os ratos não chegavam lá. Muito o recheio destas casas fazia parte das nossas memórias. Sabes o que é? Perceber alguém para ver quem é. Ah, para poder espreitar para ver quem era a pessoa. É para espreitar quem é. E era aqui no quarto que vinham espreitar. Era o intercomunicador para a porta. O intercomunicador é engraçado, não é? Para poderem ver quem vinha lá. Deixa-me ver. Aqui no intercomunicador, não é? Não, é intercomunicador. O que é engraçado é que está aqui no quarto. Por hoje terminávamos a visita. Certamente no próximo dia seria ainda mais interessante. A área de serviço das autocaravanas e o local de pernoita fica mesmo no centro da localidade. E logo à saída podemos visitar a igreja de Santo António, também ela construída em forma de trulli. E reparem nos símbolos pintados nos pináculos das casas. Estão ligados à magia e astrologia. Muito curioso. Mas cada recanto era para nós uma surpresa. Estás quase a comprar, não? Há de ficar entusiasmada aí com a oferta. O que é que são tantas? A gente nem sabe. A oferta turística é muito presente nesta localidade, mas procurando com cuidado ainda se encontram produtos da terra. As paisagens que íamos observando é que não deixavam de nos surpreender. Quando pensámos vir ao Alborel, não imaginávamos que íamos encontrar uma estrutura como esta. Seria talvez 5, 6, 10 casas de pastores, de pessoas que viviam da agricultura. E quando aqui chegámos, ficámos espantados, porque Alborel é uma cidade pequena, mas é uma cidade, e grande parte dela é construída com os trulos, que é como se chamam estas casas, trulos. São casas normalmente circulares, que têm um cone, e nesse cone era o local onde dormiam as pessoas. Tem uma escada, embaixo era a zona de estar, de lazer, de trabalho, e em cima era o quarto. Uma escada que se retirava e que punha, pronto, para que as pessoas pudessem ter acesso ao cone. Faz um efeito visual espetacular. Andamos aqui a percorrer as ruas. Agora, por acaso, seguimos um grupo de excursionistas que vai ali à frente com uma guia que nos tem estado a mostrar uns pormenores muito interessantes. Vamos continuar. E um desses pormenores interessantes era podermos entrar numa outra casa trulli. Curiosamente, vinham à nossa memória algumas imagens do sul de Portugal. Não pelas casas, mas pela forma de vida e dos utensílios usados. E reparem neste pormenor, o intercomunicador elétrico dos nossos tempos numa casa de tempos passados. Alberobel, uma visita que não mais vamos esquecer. E aproximava-se a hora da refeição, era a altura de regressar à autocaravana. Quando viemos aqui a caminho da autocaravana, encontrei algo que me diz muito pessoalmente, do qual sou um grande apreciador, é o medronho. Esta fruta maravilhosa que produz uma aguardente, que é medicinal, basta ver aquela rapaziada em Monchique, já todos com 100 e tal anos, começam logo de manhã com um cálicezinho de aguardente de medronho, e deviam investigar mais isto, porque isto é um produto medicinal. E há por aqui alguns que estão bem maduros, deixa-me cá ver se os consigo apanhar. Cristina, estamos em Alberobel e estou a ver que estás-te a preparar para mais um petisco. A gente tem que comer, não é? Hoje vou fazer frango assado no forno. Como anteriormente fiz com bacalhau, hoje vou fazer no forno utilizando esta panelinha em que eu já fiz bolos, já fiz bacalhau assado, castanhas, que se põem sobre esta superfície e nós pomos
aqui os alimentos que queremos assar no forno. Funciona como forno. Primeiramente começo por aquecer isto. Temos que aquecer 3 minutos isto. É a chapa onde assenta a panela, onde não é? vai assentar a panela, porque se a panela assentar diretamente ali, claro. os alimentos queimam. E ajuda a fazer o efeito forno, para aquilo que me apercebi. Ajuda, vai aquecer aquilo. Entretanto, eu aqui pus alho, sal, pus louro e azeite e um pouco de vinho. Eu tenho um truque que costumo pôr nos meus assados, que eu gosto muito dos assados com os molhos grossos. Costumo fazer uma batutice e eu ponho cebola. Claro que esta receita não é própria para veganos ou vegetarianos, não é? Aqui ponho, vou pôr, quer dizer, se as pessoas quiserem, em vez de carne, se quiserem pôr legumes, também dá. Isto é um utensílio que eu utilizo, que é para ralar. Vou pôr aqui um pouco de molho, está grossinho, vocês veem que está grosso. A intenção é essa. E vou pôr então as carnes. Vou dispor as carnes, que já estão cortadas. E vai para aqui. Estão cortadas um bocadinho. E agora ponho um pouco do resto do molho e vou juntar a batata, que isto vai ser batata assada. Nós assim fazemos 2 em 1, não é? Aproveitamos o calor que vai assar o frango e assa as batatas. Pronto. E agora cubro com o resto do molho. Entretanto, esqueci de dizer que levou também pimentão. E agora vai ao forno, que é na panela. E vamos esperar a ver o que é que acontece. E vamos esperar. Então, Cristina, está a correr bem? Tá. Ficar com um aspecto ótimo. Tá a ficar com um aspecto bom. Claro. Cristina, esta visita ao Berobel foi mais uma daquelas surpresas de Itália que nos surpreende. Vinhamos à procura de uma, como já falámos disso, uma localidade com algumas casas, com, sei lá, 5, 10 casas, e encontramos uma cidade. Uma cidade. É muito giro. Muito grande, toda com as mesmas características. As casas são os trolles, já remonta ao século... Trulos. Trulli. São os trulli. Que remontam ao século XVI. Ao século XVI. E o que é curioso é que as casas eram construídas daquela maneira, pedra sobre pedra, porque isto fazia parte, isto estava subjugado ao rei de Espanha. E um senhor feudal daqui da região, que não concordava com isso, permitia que os camponeses construíssem estas casas, mas se viesse algum inspetor régio, as casas podiam ser desmontadas com muita facilidade e eram arrasadas, o inspetor passava, reconstruindo-as novamente. É, porque as casas são pedras sucessivas, vocês... Sem argamassas, não tem argamassas. Que se assentam e que formam aqueles cones. É engraçado. E por dentro também são giras as casas. Pequeninas, pobres, é claro, as condições da vida do século XVII, XVIII, XIX, e até há pouco tempo, porque temos uma fotografia que mostra, em pleno início do século XX, as casas serem ocupadas. Aliás, as casas têm vida. Não, as casas têm vida, são habitadas. As casas são habitadas, continua a haver uma população que reside nos trullis. Uma parte está para comércio, para artesanato, sim, tudo, porque isto tem um parte turístico muito grande, é património da humanidade. Foi considerado património da humanidade. Deu-lhe uma visibilidade que atrai muito turismo nesta região, não é? Ontem, nós chegamos ontem, era quase impossível de estacionar. Não, e de andar naquelas ruas. E de estacionar, porque a área de serviço ontem estava completamente cheia. Hoje são só autocaravanas, porque é um dia de trabalho normal. Estrangeiras. Parece a comunidade europeia, aqui pessoal de toda a Europa. Uns com autocaravanas muito grandes, está aqui um ao nosso lado, tem 8,5 metros. É um suíço. Porque a verdade é que ele conseguiu manobrar à noite, por meio das oliveiras. Eu nem sei como é que ele conseguiu fazer aquilo, mas lá conseguiu. Nós estamos num terreno por baixo da oliveira, é muito engraçado. E baixinhas, oliveiras também baixinhas. Aliás, é só estender a mão e apanhar as azeitonas, que é o que fizemos precisamente para ter esta aqui em cima da mesa. Estendemos a mão e apanhámos e colocámos aqui. Se fosse verdade. Agora estamos à espera que a galinha feita no forno esteja terminada. E enquanto isso vamos picando aqui umas entradinhas de carnes frias com um bocadinho de queijo. Vamos fazendo e uma saladinha. E vamos conversando
conversando, a vida do autocaravanista. Sobre aquilo que vimos e pronto, delineando também projetos, o que é que vamos fazer, a seguir. Uma das curiosidades que temos encontrado nesta viagem, já lá vão 2 meses e mais alguma coisa, é, desde que saímos de casa, é a quantidade de pessoas que estão a fazer viagens longas. Antes encontrávamos aqueles autocaravanistas que chegavam e partiam logo a seguir, chegavam num dia à hora do almoço ou à meia da tarde, no dia seguinte de manhã já estavam a arrancar. Cada vez mais encontramos pessoas a viajar de autocaravana, mas com calma. Como nós. Chegam, instalam-se, põem cadeira, não põem a mesa, não põem, mas chegam por aqui, nós cumprimentamos, 2, 3, 4, às vezes 5, já que nos aconteceu ficar mais que 5 dias num sítio. Em Roma, por exemplo. Fomos por 2 dias. Fomos por 2 dias porque já tínhamos estado em Roma. E ficámos 5 porque está a aproximar o Natal. E acabámos por ficar. E temos que continuar a viagem porque o Natal está a começar a aproximar-se. E não vimos tudo. Ui, felizmente. Felizmente, porque um dos nossos lemas é nunca esgotar o local. Fica sempre qualquer coisa para ver. Assim há o pretexto para voltar lá da vez seguinte. Bom, parece que está terminado o repasto. O repasto não, a preparação do repasto. Vamos lá ver como é que ficou. Oh, Dona Cristina, isto está com muito bom aspecto. Vamos lá ver se sabe tão bem como o aspecto. Às vezes se não sabe bem, acho que sim. Vamos lá então. Frango assado no forno. Sem forno, frango assado no forno, sem forno. A refeição do frango assado no forno, sem forno, estava um espetáculo. À saúde dos companheiros todos que nos têm seguido nestes vídeos. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar a viajar juntos.